erros básicos de gestão de clínicas que podem estar passando desapercebidos na sua frente, que se você identificar algum deles, você vai ver que seus resultados vão ficar cada vez melhores. Além de eu te mostrar quais são esses erros, eu vou te mostrar também como que você vai fazer para solucioná-los. Eu sou Emerson Badaró e aqui no canal a gente está sempre discutindo sobre como que você pode levar a sua vida como médico de uma forma extremamente produtiva, mas além disso você pode também cuidar da sua saúde e você pode ter tempo de qualidade para sua família. Porque eu entendo que como médico a gente não tem que priorizar a carreira sempre acima de tudo, a gente tem que ter a vida como de uma forma leve, a gente tem que levar a vida de uma forma plena e nada disso vem se a gente não cuidar da nossa saúde, se a gente não cuidar da nossa família e se a gente não cuidar também do nosso trabalho. Então, essa é uma tríade que eu acredito muito. E aqui no canal a gente vai discutir sempre estratégias de como que você faz para se dar bem nessas três aspectos que eu estava comentando agora há pouco. Muitos médicos até hoje acreditam que para você fazer uma carreira de sucesso, você pode ir lá, atender o paciente de uma forma adequada, ser um bom médico, estudar e pronto, e a carreira vai estar feita. Isso nunca foi uma coisa certa, nunca foi uma verdade, e hoje em dia, muito menos. Nos dias de hoje, onde a gente tem a internet bombando e trazendo profissionais que nem sempre são tão qualificados tecnicamente quanto você, mas que têm uma capacidade de comunicação e uma capacidade, às vezes, de gestão da própria clínica de maneira muito eficaz, acaba que o sucesso, perante os pacientes, pelo menos, ele pode ser diferente. Se você não souber fazer, gerar caixa, se você não souber se comunicar de uma maneira adequada, se você não souber fazer a gestão da sua clínica de uma maneira adequada, você vai ficar para trás. Então é muito importante que você saiba cuidar desses diversos aspectos. E quando eu falo sobre saber fazer uma gestão adequada da própria clínica, do próprio consultório, às vezes a pessoa acha que é ir lá atender de uma forma adequada e ir embora para casa. E isso é muito pouco, gente. Saber fazer um atendimento bem feito é pouco nos dias de hoje. Você tem que saber fazer a gestão da sua clínica, você tem que saber fazer a gestão do seu consultório. E quando eu falo gestão, não é ir lá atender, pagar a secretária e ir embora, pegar, colocar o dinheiro no bolso no final do dia e ir embora. Isso ainda é pouco. Você precisa saber fazer uma gestão adequada. E eu vou falar sobre 4 erros que eu vejo que são erros, eh, de principiantes e que muitos, muitos, muitos profissionais, infelizmente, ainda passam por esses erros. E eu vou trazer aqui insights sobre a importância de você corrigir esses erros de maneira, categórica. Assim, você tem que ser matemático de ir lá corrigir e você vai ver o sucesso que vai se trazer nos seus resultados. E aí eu vou trazer para vocês aqui 4 problemas que eu vejo que acontecem com frequência nas clínicas e nos consultórios e que se você se identificar com algum deles, você vai a partir de amanhã corrigi-los, porque você vai ver que seus resultados vão melhorar muito e você vai evitar problemas no futuro. Então, o primeiro problema que eu vejo que a gente tem que ter bastante atenção é sobre as questões financeiras, é você ter controle financeiro da sua clínica. E dentro desse grupo de problemas financeiros que eu estou comentando, a gente pode listar, por exemplo, um erro que eu vejo que acontece com bastante frequência entre os médicos, que é misturar conta da pessoa física com a conta da pessoa jurídica. Por favor, gente, vocês têm que ter isso muito separado. Você não pode, por exemplo, pagar a escola dos seus filhos com o dinheiro que está na conta da pessoa jurídica. Você não pode pagar a gasolina do seu carro com o dinheiro que está na pessoa jurídica. Você não pode comprar um celular com o dinheiro que está na pessoa jurídica. Isso é errado, isso não pode ser feito. Assim como você não pode comprar um insumo para o consultório com o dinheiro que está na sua pessoa física. Por favor, não errem esse princípio, porque é um princípio básico. Isso te traz, primeiro, uma confusão de caixas entre as duas pessoas, a pessoa jurídica e a pessoa física, e isso te traz um problema certo na Receita Federal assim que ela resolver olhar para esse fluxo de caixa equivocado que você está fazendo. Então, assim, é um problema, primeiro, pessoal, porque você vai ter problema com a Receita Federal, e segundo, que é um problema onde você não vai conseguir separar o que que é dinheiro de um e o que que é dinheiro de outro, e não tendo essa separação, você vai ter você não vai ter a capacidade de realmente entender qual é o real lucro que a sua empresa te dá e o que que é realmente devido ao pagamento de honorários para aquela pessoa do médico, né? Para o profissional que está executando aquele trabalho dentro da sua clínica, que por acaso é você,
mas que você tem que receber através da sua pessoa jurídica. Existe uma outra questão que eu abro um parênteses aqui, que é um grande parênteses que eu quero abrir, que é, na verdade, a utilização do carnê-leão, tá? Isso é um assunto que vai ter um vídeo específico para falar disso. Então, assim, a utilização de carnê-leão é uma grande coisa para a gente diminuir o pagamento de imposto de renda como profissional liberal. Eu estimulo muito a utilização de carnê-leão, eu uso muito para mim, eu faço isso para mim, mas não confundam misturar contas de pessoa jurídica com de pessoa física com a utilização de carnê-leão, porque quando a gente for falar sobre carnê-leão, eu vou explicar sobre o que são as despesas que podem ser colocadas ali e como que você faz para justificar aquela despesa para a Receita Federal de uma maneira que não exista contestação por parte dela. Então, guarda esse outro vídeo, porque ele é um vídeo do futuro. O erro número 2, que eu vejo ainda dentro da parte financeira, ainda dentro dos erros financeiros, é o médico que emite recibo, às vezes até de próprio punho, ou aquele recibo impresso e não emite a nota fiscal, tá? Esse é um erro que acontece com frequência e ele te traz o seguinte problema. Hoje em dia, não existe paciente que não vai usar o seu recibo para pagamento de imposto de renda, para abater no imposto de renda dele, tá? Se o paciente te pedir o recibo, significa que ele vai usar aquilo ali. E à medida que você faz uma recibo de próprio punho, através do seu CPF, você vai estar sujeito ao pagamento de imposto de renda de 27,5% sobre aquele recebimento que você teve. Se você jogasse na pessoa jurídica, esse pagamento seria muito menor e você estaria fazendo da maneira correta, que é a emissão de nota fiscal, ao invés de você fazer o recibo, tá? Então, emissão de recibo de próprio punho, emissão de recibo impresso, que não seja a nota fiscal de maneira adequada, é um erro que eu vejo que é bastante grave também e que acontece com frequência. Um outro erro que acontece dentro da parte financeira ainda é a pessoa que não tem noção entre o que é fluxo de caixa, entre o que está entrando e o que está saindo da empresa. Eu vejo que muito médico chega no final do mês, raspa tudo que tem ali na conta, chega no final do dia, tira tudo que tem ali no caixa com a secretária, leva, põe no bolso e vai gastando e não sabe exatamente nem quanto que recebeu. Eu conheço, não sei se você conhece algum médico assim, eu conheço muito médico que não tem noção de quanto ganha num mês e não tem noção do seu salário anual e não tem noção do seu faturamento. É claro que a gente, como profissional liberal, vai ter variações ao longo do tempo, né? E vai ter mês que você vai receber um valor, vai ter mês que você vai receber um valor muito diferente daquilo. Isso pode acontecer, mas o que não pode acontecer é você não ter noção do fluxo de caixa, tá? A variação de caixa é uma coisa previsível, mas você não saber qual é essa variação e não saber quanto você recebe é muito errado. E às vezes o que acontece é que o médico tenha esses recebimentos de não ter noção de fluxo de caixa, ele não sabe quanto que vai chegar nesse mês, não sabe quanto que vai chegar no mês seguinte. E isso atrapalha muito. Por quê? Porque a pessoa não consegue nem saber quanto que ela pode, por exemplo, adquirir de uma dívida. Digamos que você queira fazer uma expansão da sua clínica, você precisa saber quanto que vai chegar no mês que vem, quanto que vai cair, quanto que você vai ter que pagar de conta, que são as despesas, você precisa saber quanto que você vai receber, e baseado nisso, você vai saber se você tem fôlego para poder entrar numa dívida, por exemplo, de uma compra de uma sala. Se você pode comprar um equipamento X, se você pode comprar os insumos Y parcelados em 2 ou 10 vezes, você precisa saber esse fluxo de caixa. E não saber fluxo de caixa, gente, é um erro capital. Porque ou você vai estar deixando dinheiro demais, e tendo uma oportunidade de investir esse dinheiro de uma forma que te gere frutos também, ou você vai ter dinheiro de menos e você vai, às vezes, não crescer da maneira que poderia, não vai estar pegando ou não fazendo uma alavancagem da maneira que poderia, ou trazendo resultados negativos para sua clínica. Então, por favor, tenham noção de fluxo de caixa. Tem muita gente que sabe, pelo menos ali naquela tabelinha de Excel, aquela tabelinha de Excel que serve, o pessoal das antigas usa muito ainda, né? Que não tem um controle tão adequado, mas pelo menos, gente, por favor, pelo menos a planilha de Excel bem alimentada você tem que ter e alimentada com frequência, né? Alimentada com constâncias. Esse próximo erro aqui eu espero que você não tenha, que ele é sobre agendamento. Você já tentou ligar para algum lugar
que a pessoa simplesmente, você não consegue falar com um lugar que você quer agendar um serviço, ou seja, você quer contratar um serviço, você liga para contratar um serviço e você não consegue falar porque ou ele está sempre ocupado, ou a pessoa não está disponível, ou aquele telefone cai na secretária eletrônica, gente. O telefone que cai na secretária eletrônica até hoje. Pelo amor de Deus, gente. Se você tem problemas de agendamento, assim, ninguém tolera. No mundo onde tudo é muito rápido, no mundo onde tudo é muito instantâneo, se você não tem facilidade de agendar um procedimento, uma consulta ou qualquer coisa com um médico que você já escolheu, e tanto profissional bom por aí, você simplesmente não vai esperar. Ninguém espera. Você não esperaria, porque existe um médico bom, que é fácil marcar. Tem um médico bom, que é difícil de marcar. Você tenta só uma vez no médico ruim. Se for difícil, você vai no médico bom e pronto, resolve o problema, tá? Eu não sei se vocês já tentaram passar por isso, já como consumidores, né? Se vocês já tentaram contratar algum serviço e não conseguiu, a gente não tenta de novo, gente. É uma vez, porque o concorrente vai te atender. Então, uma dica que fica para você resolver esse problema é tenha, no mínimo, um suporte de agendamento adequado. Uma forma que você pode ter de otimização muito barata para poder resolver isso hoje: agendamento pelo WhatsApp. É uma solução. Solução número 2, agendamento e conversa através de um boot. Você pode botar automações para poder resolver a conversa inicial com o seu cliente, com o seu paciente, de forma que muitas vezes ele pode agendar e falar as informações que ele quer de você sem ele precisar passar pelo trabalho de um humano. Muitas vezes o robô consegue resolver as dúvidas daquele seu paciente. Dica número 3 para você resolver isso. Permita que o paciente possa agendar as consultas sem precisar passar por um atendimento humano. Disponibilize para ele uma agenda onde ele consegue ver os seus horários, marcar e desmarcar o que ele quiser, sem precisar passar por você ou pela sua secretária. Por favor, gente, isso daí é disponível em boa parte dos prontuários eletrônicos hoje em dia. Eu já cansei de falar sobre prontuário eletrônico aqui. Quem não tem prontuário eletrônico, por favor, modifique. Não existe mais prontuário de papel nos dias de hoje, por diversos motivos que eu também posso falar em outro vídeo sobre, sobre isso daqui com você também. E, enfim, mas prontuário de papel não existe mais hoje em dia, né? E uma outra questão que eu vejo que acontece também é em relação a horários de atendimento. Gente, por favor, tenha noção sobre o seu tempo de atendimento, sobre o tempo a necessidade do tempo de atendimento que um paciente precisa, para que você evite atrasos, tá? Como eu estava falando, hoje em dia tem muito profissional bom, muito profissional que se preocupa em não atrasar, e muito profissional que se preocupa com o tempo de espera do seu paciente. Então, se você não se preocupar, o paciente troca. É lógico que atrasos podem existir em qualquer profissão, em qualquer serviço que você vai contratar, mas o que não pode acontecer é a pessoa que é constantemente atrasada, é a pessoa que não tem noção do tempo que você demora para atender um paciente, que não se preocupa com a velocidade de atendimento do paciente, e aí fica com horas de atraso constantes, que fica com horas do paciente esperando lá fora. O paciente vai sair insatisfeito, ele vai sair falando mal de você e ele vai minar a sua credibilidade, independente se você for um médico que tecnicamente é bom ou não, porque ninguém aguenta atraso e as pessoas se sentem muito desrespeitadas quando existe um atraso constante e um atraso sem motivo aparente ou pelo menos justificável. Então, por favor, se preocupe com a questão do horário e você melhorando essa questão de horário, você vai ver que os pacientes ficam muito mais satisfeitos, o clima da clínica fica um clima mais ameno, aquela, aquela paz na sala de espera vai ficando uma coisa mais tranquila e evita aquele burburinho, aquele clima ruim que fica na sala de espera também. O terceiro erro que eu gostaria de comentar com vocês é sobre pessoal, né? É sobre pessoas, tá? Funcionários que não são treinados, funcionários que não são informados sobre quais as funções eles devem desempenhar, funcionários que não são treinados para poder não só atender um paciente
tranquilo, um paciente normal, um paciente que está sem humor exaltado nem nada, ele não vai conseguir atender um paciente na hora que, como eu estava falando antes, na hora que o clima estiver ruim na sala de espera, na hora que chegar um paciente mais questionador, na hora que chegar um paciente trazendo uma demanda que o funcionário às vezes não sabe corrigir exatamente. Então é muito importante que você treine os seus funcionários para que eles possam ter uma linguagem de comunicação que seja semelhante à sua, tá? Isso depende de nós. Nós, como líderes daquela equipe, somos as pessoas que temos que ir até lá e treinar esse time para que esse time possa falar por nós ali perante os pacientes, tá? Então, treinamento de equipe é uma função nossa e é uma função muito importante. A gente sempre tem alguns vídeos aqui que falam sobre essa questão de treinamento, a gente fala sobre manual de colaborador, a gente fala sobre reciclagem de funcionários, sobre como você faz para poder entregar esses conceitos todos para os seus funcionários. Então acompanha sempre aqui que eu vou trazendo esses vídeos, essas informações para vocês terem disponíveis aqui para vocês também. E o quarto erro que eu quero falar é sobre logística de materiais. Digamos que você, por exemplo, tenha dentro da sua clínica insumos que você sabe que você usa com constância. Você tem que ter a quantidade de insumos que você gasta, por exemplo, por mês, bem mapeado, para você não para você evitar comprar demais ou evitar comprar de menos. E o que isso pode impactar dentro da sua clínica de uma forma muito objetiva? Por exemplo, digamos que você tem um insumo que é uma caixa desse tamanho. Se você comprar uma caixa, é uma coisa. Se você comprar 30 caixas, você vai ter que ter lugar para guardar isso. O seu consultório suporta esse armazenamento? É uma coisa que você tem que se preocupar. Tá, por outro lado, se você comprar uma caixa, você paga um valor X. Se você comprar 30 caixas, você vai gastar um valor com desconto de 30%, 40%, não sei o que fosse. Vale a pena comprar ou não? Depende, né? Depende. Se você tem uma noção de fluxo de gasto desses insumos, você consegue saber se você pode armazená-los, você consegue saber quanto tempo você vai demorar para gastar, você consegue negociar com seus fornecedores de maneira a baratear esses gastos, e além disso, você vai conseguir otimizar a sua equipe de compras para que o seu time não gaste tempo comprando os insumos toda vez. Você faz às vezes uma negociação, já tem ali material para um período que você considera adequado, um período de tempo que você consegue ter um valor mais barato, um período de tempo que você consegue armazenar, tendo controle daquele estoque e, consequentemente, você vai conseguindo otimizar essas diversas engrenagens aí, você vai conseguindo encaixar tudo para conseguir fazer o seu consultório ter uma gestão mais eficiente, tá? Quando eu vou comprar os meus insumos, eu levo em consideração uma coisa muito importante, que é o tempo do trabalho do meu funcionário, tá? Eu levo isso em consideração porque um funcionário que precisa ficar toda hora negociando um insumo, toda hora gastando energia, procurando onde está mais barato, procurando qual fornecedor vai ter aquele insumo ali, ele é um funcionário que está deixando de desempenhar alguma outra função dentro da minha clínica. Então, eu tenho mapeado o número de materiais, né, o número de insumos que eu gasto durante um período X de tempo, e eu sempre faço as compras baseadas nesses ciclos. E aí eu sei que eu vou gastar número X de luvas, número X de tal peça, tal peça, tal peça, eu compro baseado naquela rotatividade que eu tenho para ter estoque, para não faltar, para conseguir comprar mais barato e para conseguir também economizar o tempo do meu funcionário para que meu funcionário possa desempenhar uma outra função que é importante dele também participar, tá? Então, insumos é um outro ponto que é muito importante para a gente levar em consideração na hora de fazer uma gestão eficiente da clínica. Se você se identificou com alguma dessas questões que eu estava comentando aqui agora há pouco, fica tranquilo, saiba que todas elas têm solução. Todas elas podem ser corrigidas de maneira que se você estudar, se você aprender, se você colocar em prática, principalmente esses conceitos que a gente está falando aqui, você consegue sim resolver e tornar a sua clínica um local mais agradável de trabalho e muito mais produtivo. Tá? As minhas dicas que ficam para você é: faça um diagnóstico adequado da parte financeira, separe contas
de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Ponto número 2, invista em software, invista em treinamentos, invista em fluxo de caixa adequado, controle de fluxo de caixa adequado também. Número 3, capacite e treine o seu time, esteja próximo do time, faça uma comunicação interna adequada e eficaz para que seu time não fique perdido e saiba quais são os valores que eles estão defendendo. Número 4, tenha processos bem padronizados, tenha noção dos seus processos e, principalmente, escreva quais são esses processos, porque os funcionários vão ver a organização daqueles processos organizados, você vai saber quem é o responsável por cada tarefa e, com isso, a gestão da sua clínica vai ficar muito mais eficiente. E, por último, monitore sempre esses processos que a gente estava falando aqui, tá? Aqui, como eu estava comentando, aqui no canal a gente vai sempre falar sobre dicas de como você melhorar a sua carreira, como você faz para ser uma pessoa com tempo de qualidade para fazer o que você gostar de fazer e como você faz também para cuidar da sua saúde, porque é sempre sobre a nossa saúde, sobre a nossa família e também sobre o nosso trabalho. Encaminha esse vídeo para quem você acha que precisa escutar essas dicas de gestão de consultórios, gestão de clínicas, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para você.